Ao meu lado estou com Marcelo Quixaba, ele que é fotógrafo do filme Aroeira. Então, Aroeira é uma ficção, né? É um filme que traz a história de um ermitão, um cara que mora no interior, que mexe com ervas, e aí ele encontra um homem ferido numa serra, e ele começa a cuidar desse homem a partir dos conhecimentos com ervas medicinais que ele tem, né? Então, a aroeira justamente é a planta que ele usa para cuidar dessa ferida, que é uma ferida na perna, e a aroeira é uma planta cicatrizante, né? Então, o mote do filme é justamente esse encontro entre esse senhor que mora só, tem essa vida solitária, e que anda pela serra, pela caatinga, né, pelo sertão, procurando ervas que lhe sirvam a medicina, né, que lhe sirvam a cuidar de outras pessoas. O filme traz essa questão e o encontro desses dois. O filme acontece a partir do encontro desses dois, né, e o que se desenrola a partir desse encontro, né, desse cuidado e dessa relação que eles criam de um homem ferido e um homem que está cuidando do homem ferido, né? A relação de a vida de um depender da vida do outro. Aí o filme traz esse encontro, o filme desse encontro. O filme está ambientado no sertão paraibano, é isso? Sertão da Paraíba, O filme é interessante isso porque o Ramon mora no sítio, o Ramon é o diretor do filme, ele mora na zona rural de Nazarezinho, sertão da Paraíba. E aí tanto a história, que é baseada em fatos reais, como os cenários, são todas locações, né, próximos, ou em torno da casa do próprio diretor. Isso é realmente muito interessante. Então a casa de Ramon era central, as locações eram para um lado e para o outro, a casa de Ramon era no meio. Então ele estava falando justamente a serra é por trás da casa de Ramon, né, por trás da casa do diretor. Então assim, é um universo que tanto ele vive, como ele domina, como ele conhece, como ele interage, como ele vive. Então o filme traz e é uma história real que é contada, né, de gerações em gerações na própria região do Nazarezinho, zona rural do Nazarezinho. Bacana. O próprio Ramon roteirizou, fez o roteiro? Ramon Batista é o diretor e roteirista, né, Karine Fios é a produtora, eu e Breno César fomos os fotógrafos do filme. E aí é interessante essa chegada aqui em Belo Jardim, porque é a sessão de estreia do filme, primeira exibição, né? Então já está tendo algum retorno do público, algumas pessoas vêm comentar e falam do filme. E a gente está nesse momento de primeira exibição, primeiro festival, primeira mais competitiva, né? Primeiro tudo, assim, do filme. E aí estamos nesse festival justamente absorvendo toda essa experiência para levar de volta para Ramon, que a gente vai encontrar com ele mês que vem. Então está sendo bem interessante. Muito bom esse contato com o público, é o retorno, né? Que exatamente. O produtor ele quer justamente produzir, exibir e ter essa conversa, né? E aí vocês... então a receptividade está muito boa aqui no Cine Jardim e a gente teve já o debate com a inserção do filme Aroeira, né? Isso, então, o que rolou lá no debate que poderia você destacar agora? O debate foi bem interessante, foram umas 2 ou 3 falas sobre o filme, acho que 5 filmes foram debatidos, e aí tinha uma presença dominante das mulheres, assim, muito interessante, porque também é o tema do festival, e aí acaba que favorece esse protagonismo. E aí os temas também ficaram no entorno disso, assim, sobre a temática dos filmes, o modo de produção, a relação das mulheres com as obras, com a direção, com a relação de set, a relação de criação, e permeou muito isso o debate, assim. Os filmes foram apenas um mote para uma discussão maior, assim, temática, cultural, né, conceitual e desse momento político que o país também está vivendo, a ausência de mulheres também na política, né, todo esse cenário que estamos vivendo, né? E esse festival no meio desse cenário também é muito interessante. E trazendo esse tema da mulher, né? E aí o debate permeou isso, assim, curiosidades sobre os filmes, mas também a predominância foi sobre a relação da mulher com o cinema e a relação dessas mulheres que estavam na sala, as diretoras, as produtoras dos filmes. A gente iria falar um pouquinho mais sobre o próprio filme, mas já que você falou, a questão nacional está aí como mote, né, para
conversa na extinção do Ministério da Cultura. E aí como é que você vê também a reação lá do cinema da Paraíba, dos artistas, com o fechamento, a extinção, né, do Ministério da Cultura agora? Pois é, a gente tem um contexto na Paraíba que é bem importante, assim. A gente tem uma grande produção de cinema, assim, muitos filmes, qualidade, roteiro, né, uma presença muito forte no cinema, de curta-metragem. E aí esse momento que política a gente estava vivendo, né, assim, incentivo, recursos chegando na Paraíba. A Paraíba, historicamente, dedicou muito poucos recursos ao cinema, né, poucos editais, descontinuidade com a cultura também. Então agora com essa política nacional que vinha sendo desenvolvida, né, Ancine, FSA, isso tudo está fazendo recursos chegarem finalmente no Estado, assim, de fato, e começar a realização de propostas mais ousadas, propostas que precisavam mais de recurso, de abertura de produtoras, de pessoas vivendo de cinema. E aí, quando finalmente a gente começa a alcançar isso, né, a gente tem essa queda, né, esse golpe de Estado aí, onde de cara o Ministério da Cultura foi extinto e a gente não sabe as consequências de fato dessa extinção e até onde vai na prática até onde o governo vai caçar de fato, né, os artistas, né, porque para mim claramente é uma caça aos artistas, uma caça a essa classe também que estava produzindo cultura, que estava fazendo o povo pensar, né, que estava dando voz a problemas sociais, a inquietações culturais, né? E aí a gente lá tá nesse mesmo impasse do Brasil inteiro, né? Como a gente continua fazendo cinema, né? Mas eu acho que a principal ação que a gente tem que ter, assim, é continuar fazendo a partir do que pode, assim, para tentar manter as estruturas, né? Para de alguma forma esse abalo do governo, esse abalo de estrutura do Estado que a gente sofreu, a gente consiga minimizar pela vontade de continuar fazendo, pela vontade de que seja um estado passageiro, de que isso vai voltar ao normal como era antes, né? Até um mês atrás a gente estava todo mundo tranquilo assim com relação à cultura, assim, a esses investimentos, FSA, Ancine, mas agora a gente está num estado de que a gente não sabe o que vai acontecer, né?